13. O Vitor já vai nos ajudar aqui. 2 Reis 5, 13. Diz assim, ó. Mas os servos lhe disseram, 2 Reis 5, 13, ó. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Se tivesse pedido coisa difícil, você faria. Pediu apenas para se lavar. É o que diz o texto. A história você já sabe, que nós já estamos conversando há 4 semanas. Ela narra um período na vida de um homem chamado Naamã. Naamã era chefe dos exércitos do rei da Síria. Naamã era um homem vitorioso. Naamã era um homem que, quando saía para resolver o problema, ele resolvia. Ele não era alguém que voltava com o problema para casa para ser resolvido. Muito pelo contrário. Ele era alguém que saía para resolver o problema. Resolvia. Tanto que ele era honrado pelos seus servos. Ele era honrado pelo rei. Ele era uma pessoa honrada no meio dos quais ele vivia. Quem olhava para o Naamã dizia: esse aí é um vencedor. Esse aí é uma pessoa acima da média. Esse aí é uma pessoa da qual nós podemos olhar para ele e nos espelhar nele. E a lição da célula de ontem foi do Deus Altíssimo e Tremendo. Foi essa a lição lá, Marlene? Foi? Foi lá, pastora Cátia, essa lição? Nós falamos, né? Nós falamos disso. Do Deus Altíssimo e Tremendo. Aí nós falamos do super-herói, o quebra-gelo. Falou, se você fosse ter algum poder, que poder que você queria ter? Aí teve um lá que falou que queria voar. Você queria o quê mesmo, Wesley? Voar. O Wesley queria voar. Depois do culto hoje nós vamos subir em cima do telhado aqui e vai jogar ele, irmão. Já que ele quer, ele que saia voando, que tem que ir na prática para voar, né? Joga ele e aprender a voar na prática. Né? Então, um queria voar, outro queria ficar invisível, outro queria ter a força do incrível Hulk, cada um com o seu superpoder. E no final das contas nós entramos num entendimento que o único que tem todos os superpoderes é Jesus. Jesus, ele tem todo o poder no céu e na terra. Então nós fomos pensando ontem e hoje olhando o exemplo do Naamã, vitorioso, honrado, alguém que as pessoas olhavam e falavam: esse aí é o cara, como diz nos dias de hoje, né? É o cara, Naamã. Só que ele chegava na casa dele, quando ele tirava a roupa, ele via a lepra. Ele era leproso, ele era doente. E a lepra era considerada uma doença provocada por causa do pecado. A lepra era uma doença considerada incurável. Só se Deus fizesse um milagre na vida da pessoa para ela vencer a lepra. Senão não tinha cura, era morte. Era morte. Existe lepra de várias formas. Existe aquela lepra onde vai caindo parte das mãos, vai apodrecendo, né, ressecando a ponto de apodrecer mão, braço, perna e assim por diante, e cair parte. Existe, mas não é só assim. Existe o tipo da lepra que esbranquiça tudo, deixa desidratado. Então, são formas da doença se manifestar. O Naamã, ele estava leproso. E estando ele leproso,
ele recebe uma palavra de alguém que está perto dele. Na verdade, na casa dele tinha uma menina que tinha sido levada escrava por ele mesmo. Aquela menina, ela fala para a patroa dela: se o meu senhor, o Naamã, ele tivesse diante do homem de Deus, lá em Samaria, ele seria curado da lepra. Com outras palavras, aquela menina estava dizendo assim, ó: ele está com um problema para ser resolvido, mas esse problema tem solução. Talvez você está aqui nessa manhã assim, irmão, desse jeito, com um problema para ser resolvido, com um problema para ser solucionado. Ei, pastor, se fosse só um, eu estava dando glória. Estou com uns par de problemas. Seja um, seja dois, seja 10, não importa. Eu quero falar para você, com a minha Bíblia aberta, que esse problema que você está enfrentando, ele tem solução. Ele tem solução. A solução, ela é encontrada onde? A solução, ela é buscada onde? A solução, ela se manifesta onde? Se manifesta como? Através da pessoa bendita do Senhor Jesus. Através da pessoa bendita do Senhor Jesus. Faz e já me dá de volta, por favor. Então, o Naamã, ele precisava ouvir que existia uma saída para o problema dele. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Então, você está aqui ouvindo que tem uma saída para o seu problema, ouvindo que tem uma saída, uma solução para a sua dificuldade. Então, o Naamã está nessa condição, igual eu, igual você, ouvindo que há uma saída, ouvindo que há uma solução, pronto, está feito, está resolvido. Então, é a partir daí que eu vou conversar com você agora e vou pontuar o norte dessa conversa. A Rafa está mandando um novo link que caiu a transmissão, a lista de transmissão, quem tem sou eu. Né? Outros têm também, mas eu tenho a minha que abrange um número maior de pessoas, já encaminhou de volta para quem estava acompanhando. Então, o tema, se eu quero sugerir um tema para você nessa manhã, é a boa amizade. A boa amizade. Pastor, o Naamã era leproso, mas o que mudou a história do Naamã foi a amizade que ele tinha à volta dele. E aí nós vamos olhar na Bíblia. Você já viu falar de alguém que entrou numa fria por causa de algum amigo? Já ouviu falar de alguém que entrou numa enrascada por causa... Aí o amigo fala assim, pô, onde você me colocou? Olha a roubada que você me colocou. Já ouviu falar disso daí? Está cheio disso, irmão. Quer que eu fale? Está cheio de gente na cadeia por causa disso. Por causa de estar junto com a pessoa errada, na hora errada, no lugar errado. E muitas vezes a pessoa nem fez nada. O que ela fez? Ela estava perto do que ela não deveria estar. Na hora e no dia errado. Pronto, bastou. O que tem de casamento que quebrou, que rachou, o que tem de gente que largou, separou, por causa de má amizade, de má companhia. O que tem de gente que foi mandado embora da empresa, perdeu o cliente, porque estava cercado de gente que não ajudava, e ainda atrapalhava. Então essa é a proposta da reflexão. Nós vamos olhar, o Naamã estava doente, só que o Naamã ele fica curado. Por que ele fica curado? É porque ele vai diante do homem de Deus. Sim, ele foi diante do homem de Deus, mas ir diante do homem de Deus apenas não resolveu na vida dele.
Tanto que, se ele vai diante do homem de Deus e não está cercado de gente boa, ele estava leproso até hoje. Você vê que não é só você vir para a igreja. Aí nós vamos ler a Bíblia, você vai entender lendo a Bíblia. Aí o Vitor vai nos ajudar, tem vários versículos aqui. Se tiver uma caneta e um papel, já anote aí para facilitar para quem vai trabalhar à noite aí, tá? Então vamos lá. Primeiro versículo, Salmo 1, verso 1. Salmo 1, verso 1. Aí o Vitor vai nos ajudando aqui, eu vou lendo aqui com você. Eu vou ler aqui por causa de ler a mesma versão. Pronto. Como é feliz aquele que não segue conselho de quem? Do ímpio. Não imita a conduta de quem? E nem se assenta na roda de quem? Primeiro, como é feliz aquele que não segue conselho dos ímpios, não imita a conduta de pecador e não se assenta em roda de escarnecedor. Com outras palavras, Deus está dizendo assim, ó: se você quer ser feliz, você precisa fazer uma seleção do grupo de pessoas que está à sua volta. Senão você não vai conseguir encontrar felicidade. Começa por aí. Pastor, eu estou passando uns dias mal, um dia difícil, eu e a minha família, nós estamos sofrendo, eu na empresa estou sofrendo. Pastor, eu estou... Então, conselho bíblico. Veja bem qual grupo de pessoas está à sua volta. Primeiro, quem é que está te dando conselho? Pastor, tem um colega lá que me dá uns conselhos, mas só faz cagada. Então, ele não é a pessoa boa para te dar conselho, irmão. Ele não é a pessoa boa para te dar conselho. Ele pode ser seu amigão, sua amigona. Mas se ele só faz arte, como que você vai pegar conselho com ele? É interessante que tem gente que pega conselho com quem só faz arte. Vai ter problema, vai ter dor de cabeça. Então, com quem você está pegando conselho? Aí ele fala assim, ó: não imita a conduta dos pecadores. Não imita, quer dizer... pastor, tem uma pessoa lá que eu olho, eu procuro fazer tudo que ele faz. O que ela faz, eu faço também, pastor. Eu sou parecido com ele, sou parecido com ela. Que tipo de pessoa é essa pessoa? O que essa pessoa faz no dia a dia? Quem que você está imitando? Aqui, ó. Se assentar na roda, qual é o tipo de conversa, irmão? Os livros. Quem ministra estudos sobre pessoas que estão procurando vencer na vida, diz o seguinte: o pobre só fala da vida dos outros. Conversa do pobre, a vida dos outros. Você viu fulano lá? Você viu Beltrano lá? Você viu não sei quem lá? A conversa do pobre é a vida dos outros. A pessoa bem-sucedida, ela conversa de projeto. A pessoa bem-sucedida, ela conversa de sonhos. A pessoa bem-sucedida, ela conversa de ideias, de planejamento. Qual que tem sido a conversa que nós estamos aceitando ouvir? Às vezes você está lá de boa na sua casa, de boa na sua empresa, de boa, aí vem alguém para conversar com você. A pessoa vai começar a falar com você. Ela vai falar com você da vida dos outros. E em vez de você pegar e já cortar e falar: cai fora, cai, vaza, sai fora daqui, que eu estou querendo é andar em vitória. Vai falar da vida dos outros, você vai atrasar meu lado. Às vezes a gente não quer ficar mal com a pessoa, a gente aceita a pessoa ficar falando coisa no nosso ouvido, no nosso zap, no nosso Telegram. Às vezes a gente aceita a pessoa. Então, é conselho bíblico, conselho bíblico, para quem quer ser feliz. O Naamã precisava de um milagre. O milagre na vida do Naamã passava pela palavra do homem de Deus. O homem de Deus libera a palavra na vida dele. Só que o Naamã está cercado de gente. O Naamã não está querendo fazer o que o homem de Deus orientou a fazer. Os amigos dele falam, os que estavam com ele falam: se tivesse pedido coisa difícil, você fazia. Está pedindo coisa fácil. Faça. Amizade. Círculo de pessoas.
Outro texto, 1 Coríntios 15, 33. 1 aos Coríntios 15, 33. 1 aos Coríntios 15, 33. Não se deixe enganar. O texto é muito claro. Não se deixe enganar. Porque tem pessoa que gosta de ser enganada. Pergunte para quem está pertinho de você: você gosta de ser enganado? Que tem gente que é enganada e comemora. Ai, está me enganando. Ai, que delícia, que beleza. Está me enganando e eu estou feliz. Tem gente que gosta. Cada um faz o que gosta. A Bíblia adverte: não se deixe enganar. Não se deixe. As más companhias corrompem os bons. Está aí. Pode ser uma pessoa jóia, uma pessoa que faz as coisas certinho. Às vezes está cercado de má companhia, vai fazer aquilo que é ruim, errado. Outro texto, Provérbios 13, 20. Provérbios 13, 20. É com a Bíblia aberta que nós vamos levando a nossa vida, né, irmão? Nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais o quê? Sábio. Mas o companheiro dos tolos acabará como? Mal. Estou fazendo campanha do Naamã. Estou mergulhando, estou querendo andar em vitória, estou querendo desfrutar da vitória. Então eu tenho que prestar atenção com quem eu ando. Tem gente que vai achar ruim, tem gente que não vai gostar. Tem gente que vai falar: pastor pega pesado. Não tem nada de pega pesado. É olhar o que está na Bíblia. Deus quer o melhor para nós. E Ele vai nos orientando. Eu lembro no início da minha conversão, eu era cercado por um grupo de pessoas que eu tive que reorganizar as minhas amizades. Eles eram meus amigos. Eles eram pessoas que eu cresci junto, nós crescemos juntos, jogava bola junto, fazia as trapalhadas junto. Mas chegou uma hora que eu tive que me distanciar um pouco deles. Até hoje nós se cumprimentamos, nós se falamos, nós se conversamos, mas os conselhos que eles tinham para oferecer não servia mais para mim. Aquilo que eles faziam não servia mais para eu fazer igual, mudou, foi mudando. Então a gente tem que ir tomando alguns, a não ser que eu queira andar em derrota. Se eu quero andar em derrota, eu não tenho que ficar escolhendo amizade. Eu ando com qualquer coisa que tiver do meu lado, serve, não tem problema. Não, pastor, eu quero andar em vitória. Então nós deixamos Deus trabalhar na nossa vida. E se nós amamos o nosso amigo, a nossa amiga, nós vamos dizer para a pessoa assim: eu fui para a igreja, Jesus tocou na minha vida, Jesus transformou a minha vida, e Ele pode transformar a sua vida também. Eu conheci algo bom que está mudando a minha história. O verdadeiro amigo faz isso. O mau amigo leva a pessoa de mal a pior. Tá aqui, né? O mau companheiro leva a pessoa para o mal. O bom companheiro não. Vem cá. Olha, nós podemos fazer tanta coisa boa junto, dar risada junto, assar uma carne junto, fazer a nossa pesca junto, jogar nosso futebol junto, passear, viajar junto, mas com a direção da palavra de Deus sobre a nossa vida. Nós vamos andar em vitória, nossa família vai andar em vitória e Deus vai nos abençoar em tudo aquilo que nós fizermos. Muda a conversa, irmão. A conversa muda. Por isso que o texto começa, o outro texto que nós lemos: não se deixe enganar. Não se deixe ser levado. Agora, veja só a importância de uma boa amizade na nossa vida. Veja, Jó 42:10. Jó 42:10. Eu estou indo para o final da conversa, viu? Você já entendeu a mensagem. Agora vamos só complementar com as leituras. Jó 42:10. Depois que Jó orou por quem?
Ó, que bom você ter um amigo que ora por você. Coisa boa você ter um amigo que ora por você. E se você orar pelo seu amigo, melhor ainda. Ó. Depois que o Jó orou pelos seus amigos, o Senhor tornou o Jó novamente próspero. Deu por Jó o dobro de tudo que ele tinha antes. Olha que coisa boa. Olha como uma boa amizade, ela vai fazendo com que as bênçãos elas sejam multiplicadas. Olha como uma boa amizade interfere para o bem. O Jó ofereceu uma oração. Bom, vou orar. Deus não está ouvindo a oração deles, mas a minha oração Ele ouve. Eu vou orar por eles. Orou por eles. E quem que foi abençoado através da oração? Eles foram abençoados, mas o Jó foi abençoado em dobro. Em dobro. Outro texto. Olha esse texto que joia, ó. Marcos 2:3. Marcos 2:3. Marcos 2:3. Alguns homens vieram trazendo um paralítico, carregado por 4 deles. Olha os amigos, carregando o paralítico, carregando o doente, carregando o enfermo, carregando o necessitado, levando o paralítico até quem? Até Jesus. Levando o paralítico até Jesus. Está aí, ó, pronto. Olha a importância de uma boa companhia. Olha a importância da amizade certeira. O homem era paralítico, mas agora aquele paralítico está sendo carregado pelos amigos até Jesus. Nós estamos fazendo campanha para Deus mudar a nossa vida, nossa casa, nossa história, nossa família. E às vezes nós estamos cercados de pessoas que não faz nada de bom para a gente, ainda só faz o mal. E a gente ainda olha na cara e fala: você não vale nada, mas eu gosto de você. Mas se não vale nada, como que gosta? Então, já que gosta, apresenta Jesus para essa pessoa. Outro texto, 2 Samuel 23:16. 2 Samuel 23:16. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e trouxeram para Davi. Amigos de Davi que colocaram a vida deles em risco, porque o Davi estava com sede, ó, tá aqui, ó. Mas o Davi se recusou a beber. Em vez disso, derramou a água como uma oferta para o Senhor. Para o Senhor, falou: de jeito nenhum. Eles colocaram a vida deles em perigo. Eles quase morreram por minha causa, irmão. Sabe, isso é algo muito forte que Deus está falando com a gente nessa manhã. É você colocar a sua vida à disposição de alguém a ponto de você sofrer um risco por causa de alguém, mas com a intenção de ver o bem dessa pessoa. 2 Reis, capítulo 5, verso 13. E aqui é o penúltimo versículo que eu vou ler. Depois eu fecho a conversa. 2 Reis 5:13. Mas os seus servos, aqueles que estavam à sua volta, aqueles que andavam com ele no dia a dia, disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando apenas se diz que se lave. O Naamã não estava querendo mergulhar. É aquela pessoa que vai para a igreja, aí o pastor fala do dízimo, fala da oferta. Ah, não, eu não vou dizimar, eu não vou ofertar. Mas se fosse para levar o dinheiro no bar, você levava. Fosse para levar no campo de futebol, você levava. Fosse para levar no churrasco, você levava. Fosse para levar o dinheiro no inferninho, você levava. Fosse para levar o dinheiro aonde fosse, você levava. Mas para fazer uma oferta, para apresentar o dízimo, a pessoa chama a pessoa para fazer, ó, está aqui, ó. Vai lá, faz uma corrente, faz uma campanha. Ah, eu não faço corrente, não faço campanha. Mas se fosse para ir 7 churrascos seguidos, você ia. 7 ranchos seguidos, você ia. 7 viagens seguidas, você ia.
Está pedindo coisa difícil. Está pedindo para você faz uma campanha de 7 dias, 5 domingos de transformação. Está pedindo coisa fácil. O bom amigo, ele vai procurar mostrar isso aí. Ó. Não pediu nada de difícil. Pediu uma coisa simples. Vai para as águas. Eu não vou para as águas. Vai, rapaz. Larga a mão de ser teimoso. Entra nas águas e começa uma nova vida em Cristo Jesus. Se tivesse pedido coisa difícil, você faria. Está pedindo coisa fácil. Domingo que vem é dia de Santa Ceia. Vai vir para a ceia? Não sei não. Santa Ceia, coisa séria. Rapaz, se tivesse pedindo coisa difícil, está falando para você, vem para o templo para comer do corpo e beber do sangue, receber força e perdão em Jesus. Esse é o caminho, irmão, irmã. Esse é o caminho para nós andarmos em vitória. Nós termos à nossa volta alguém que vai falar para nós assim, ó. O que está sendo falado para você não é difícil. É algo simples, você é capaz de fazer e vai te fazer bem. O exemplo bíblico, nós estamos olhando a história de alguém que recebeu a vitória. Último versículo, Vitor, João 15:15. João 15:15. Não chamo vocês de servos. O servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, é Jesus que está falando, ó. Em vez disso, eu os tenho chamado do quê? Amigo. Porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu mostro e torno conhecido para você. Jesus olhando para cada um de nós nessa manhã e dizendo assim, ó, você é meu amigo. Tudo que o Pai tem me mostrado, eu estou mostrando para você. O Pai me mostrou lá atrás que eu devia de estar cercado de boas pessoas. Eu me cerquei de 12 discípulos, eu me cerquei de 70 discípulos, eu me cerquei de 120 discípulos, eu me cerquei de um grupo de pessoas que queria ver a obra da salvação ser avançada, e hoje eu estou falando para você, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu fui humilhado, fui crucificado, fui sepultado, mas no terceiro dia eu ressuscitei, eu recebi um nome que está acima de todo nome. Eu aprendi com o Pai. Quem quer ser honrado precisa prestar bem atenção daqueles que está sendo cercado. Fica em pé, irmão. Fique em pé, irmã. A conversa foi difícil de entender? Sim ou não? Quer dizer que então que agora nós vamos sair daqui e perder a amizade com todo mundo, amém? Não. Muito pelo contrário. Nós estamos recebendo a boa semente para a gente colocar a boa semente no coração das pessoas que estão à nossa volta. A gente recebe a boa semente para semear a boa semente. Talvez as pessoas que estão à nossa volta, elas não têm o entendimento que nós estamos tendo. Nós estamos ouvindo a palavra. Elas não estão. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos lá e vamos falar para ela, eu fui para a igreja hoje e Deus falou para que eu seja uma boa amizade para você. Domingo que vem eu vou para o templo, vamos comigo. Quarta que vem eu vou para o templo, vamos comigo. E deixa Deus usar você. Porque é o jeito que Deus trabalha na nossa vida. Ele vai trabalhando em nós e através de nós. E Ele vai abrindo os nossos olhos para que nós sejamos pessoas felizes e vitoriosas. Eu quero orar com você. Pega seu material da campanha para nós orarmos e finalizarmos a conversa. O Wesley vai se arrumar já aí para nós cantarmos o refrão da música e finalizar com a bênção apostólica. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro agradecendo essa palavra. Às vezes nós damos ouvido a vozes que não ajudam em nada e ainda até atrapalham, na verdade. Talvez até por isso alguém está tendo que buscar a resposta nessa campanha de 7 mergulhos, porque deu ouvido a quem não devia ouvir, porque esteve junto de quem não deveria estar e acabou entrando em uma enrascada.
Mas a palavra, ela vem para nos libertar. A palavra, ela vem para nos transformar. A palavra vem para mudar a nossa vida. Eu quero te exaltar nessa manhã, meu Deus. Te bendizer e te pedir, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa esse irmão, abençoa essa irmã, abençoa esse homem, abençoa essa mulher, que a pele deles fique como a pele de uma criança, em nome de Jesus. Diga amém. A pele como a de uma criança é que a história seja mudada e o milagre aconteça. Lança seu pedido no cesto de oração. Vamos cantar o refrão?